Então, a gente já viu aqui que a exponencial complexa, ela estende a exponencial real, né? Porém, tem essa diferença aqui, né? Cadê? Essa propriedade 5 que garante que a exponencial complexa ela não é injetora. Né? Agora, vamos definir as funções trigonométricas complexas usando, né, o que a gente conhece, né, da representação da exponencial complexa. Tá? Bom, como assim? Como que eu vou fazer isso? Vamos só relembrar, a gente acabou de ver, que eu tenho isso aqui. Ó. Quem é e de y? E de y, isso aqui é cosseno y mais i seno y. E de menos i, lembra que o menos entra multiplicando o y. Vai ficar cosseno y menos i seno y. Por quê? Bom, aqui seria o quê? Cosseno de menos y mais i seno de menos y. Mas lembra que o seno e cosseno são funções reais. Então, cosseno de menos y é igual a cosseno de y, e seno de menos y é menos seno de y. Tá? Por isso que o e de menos y ficou dessa forma. Agora, observa que se eu somar, sim, somando as igualdades acima, a gente conclui que o cosseno, duas vezes, né, o cosseno de y, então, vou somar isso com isso, ou vamos já colocar o lado correto que está aparecendo ali, mas depois a gente inverte. Eu vou ter ó, e de y mais e de menos y, isso aqui é 2 cosseno y. Né? Porque o i seno cancela com i seno. Isso implica, né, que eu posso escrever o cosseno y como sendo e de y mais e de menos y sobre 2. No caso real, eu posso fazer isso? Não. Lembra que isso aqui é exponencial complexa, eu tenho um i aqui. Tá? Eu estou escrevendo a função cosseno real em relação a funções complexas. Então, eu estou pensando, embora esse y seja real, essa igualdade aqui não vale para números reais. Por quê? Porque aqui envolve y. Né? Então, eu estou escrevendo, pensando que eu estou no conjunto dos números complexos, mas isso aqui sendo um número real, eu tenho essa relação aqui no conjunto dos números complexos. Tá? E se eu for olhar o seno, né? Ó, então, se eu somei aqui, eu obtive 2 cossenos. Se eu fizer esse menos esse, né, eu tenho o quê? Ó, e de y menos e de menos y. Isso aqui é igual. Bom, lembra que agora o cosseno vai se anular, vai ficar 2i seno y. Ou seja, o seno de y igual e de y menos e de menos y sobre 2i. Por que eu estou fazendo isso? Tá? Porque eu estou buscando uma forma de estender o seno e o cosseno real para o complexo. Então, se eu for trabalhar aqui dentro de um conjunto de números complexos, né, estabelecendo essa relação para y real eu tenho essa relação. Então, eu vou estender, vou definir a função complexa cosseno de z, substituindo o y real aqui pelo z complexo, substituindo em toda a relação. Tá? E aí, claro, ela coincide se z for real. Então, ó, assim já tem lá em cima, né? Vou escrever melhor. Diante disso, deixa eu mudar aqui a cor preta de novo. Ó, diante disso, definimos, então, o cosseno de z para z
um número complexo, cosseno de z como sendo e de iz mais e de menos iz sobre 2 e seno de z igual e de iz menos e de menos iz sobre 2i. Tá? Observa que se eu ponho que z é um número real aqui, ó, eu volto nessas aqui, tá? Nessa relação que eu obtive anteriormente. Tá? Então, é assim que a gente define as funções trigonométricas seno e cosseno. Aí as demais, né? Logo. Ficou muito ruim. Melhor, né? As demais funções trigonométricas complexas são definidas utilizando as funções cosseno de z e seno de z. Tá? Observa aqui que o seno e o cosseno estão definidos para todos z complexos, né? Porque eu consigo calcular e de z e de menos iz, qualquer que seja o z complexo. Tá? Só vai ficar, se eu coloco o z da forma x mais y, vai ficar ix menos y. Mas eu consigo calcular. Então, bom, como que eu faço essas aqui, né? Então, quem é a tangente de z, né? Tangente de z para z complexo é seno de z sobre cosseno de z. Claro que eu vou ter que ver onde o cosseno se anula, né? Será que se anula em algum ponto? Vamos ver. Não, acho que não, né? Depois a gente tem que ver onde o cosseno se anula aqui. Tem que tomar só esse cuidado, né? Que é o cotangente de z igual a seno de z sobre cosseno de z. A secante, da mesma forma, né? Secante de z, 1 sobre cosseno de z. Tangente ao contrário, né? Oi? Tangente ao contrário. Cotangente, eu coloquei igual a tangente, né? Obrigado. Tinha colocado igual a tangente, né? O cosseno sobre o seno. Exatamente o inverso dessa, né? E a cossecante de z, isso aqui é o que? 1 sobre o seno de z. A gente define da mesma forma que define no caso, mostra no caso real, né? São equivalentes. Vamos só olhar aqui, ó. O que significa cosseno de z igual a zero, né? Isso aqui, por definição, vamos olhar. Isso aqui é e de z mais e de menos iz sobre 2 igual a zero. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que e de iz igual a menos e de menos iz. Ah, vamos ver quando que isso aqui acontece. Vou olhar. Bom, para z da forma x mais y, vamos fazer essa conta aqui. Então, e de ix mais y igual a menos e de menos ix mais y. Ó, C somente C vai ficar e, ó, o i vai ficar e ao quadrado a menos 1, né? Vai ficar e de menos y mais ix igual menos e de menos de y, né? Aqui vai ficar menos i com i daí quadrado dá menos 1, com menos dá mais, menos ix.
Ou ainda, né? Vamos escrever isso aqui, ó. Isso aqui, C e somente C. E de menos Y. Cosseno x mais I seno x for igual a menos E de Y vai ficar, ó, é menos x, né? Então vai ficar o cosseno x menos I seno x, né? Bom, vamos ver quantas essas coisas são iguais aqui, né? Ó, primeiro, né, que a gente tem que ver o módulo disso aqui, ó, e o módulo disso aqui é igual a 1, tá? Então, para isso aqui, ó, E de menos Y ser igual a menos E de Y, isso aqui acho que nunca... Vamos ver se isso aqui pode acontecer. Não pode acontecer, né? Isso aqui não tem solução. Vamos verificar isso, ó. Vamos olhar aqui, ó. O que que eu tenho aqui, ó? Isso aqui é C e somente C. Eu vou ter, ó, E de menos Y mais E de Y que multiplica o cosseno x igual... Estou passando, tá? Esse E de menos Y aqui para o lado de cá. E aqui do outro lado vai ficar a mesma coisa, né? Só vai trocar... Eu vou deixar até, ó, mesma coisa. E de menos Y menos E elevado a Y. Agora aqui... mais, né? Então aqui eu troquei o sinal, mas aqui eu tenho menos, né? Vamos ver aqui. Então, ó, aqui o que eu fiz? Eu passei o E de menos E elevado a Y, cosseno x, para o lado de cá. Agora eu vou passar o E de menos Y para o lado de cá, ia ficar negativo, né? Então aqui de qualquer jeito, E de menos Y seno. Aqui eu acho que é menos, né? Isso aqui é menos. Vamos ver onde vai ficar o negativo. Negativo. Vou colocar aqui ao contrário, para ficar o negativo. Vamos ver, depois eu confiro. Ó, aqui vai ficar positivo. Então, o que que eu fiz aqui? Eu passei o E de Y cosseno x para o lado de cá. Por isso ficou E de menos Y, E de Y cosseno x. Para o outro lado, agora eu vou passar isso aqui. Então, aqui, ó, menos com esse menos aqui dá mais. Então, vai ficar E de Y menos, ó, E elevado a menos Y e seno Y, passa para lá com o sinal negativo. E de menos Y seno x i. Então, bom, o seno e o cosseno, para essas duas coisas serem iguais, só se for zero, porque você está falando que o número real, né, esse aqui real, é igual ao número imaginário. Imaginário puro. Para essa igualdade acontecer, só se for zero, que aí 0 vezes i dá zero. Tá? Então, para eu olhar, bom, isso aqui nunca se anula, né? Aqui. Vamos olhar. E de menos y mais E de y, isso aqui é sempre diferente de zero, porque eu estou somando coisas positivas, né? Isso aqui é exponencial real. Então, para esse produto aqui dar zero, que o cosseno x, isso aqui tem que ser zero. Ou seja, o x tem que ser da forma π sobre 2 mais 2kπ. X tem que ser dessa forma para anular esse termo aqui. Agora vamos olhar. Bom, x dessa forma anula isso aqui? Não, né? Só anula quando isso aqui for zero, né? Isso aqui. Então, deixa eu só concluir aqui, ó. Portanto, concluir a primeira parte, tá? Ó, E de menos y mais E de y, cosseno x igual a zero,
C somente C, o x é da forma π sobre 2 mais 2kπ. Agora eu vou olhar, de novo, eu estou comparando um número real com um número imaginário puro. Então, para ter essa igualdade, isso tem que ser zero, isso tem que ser zero. Agora eu vou olhar o lado de lá. Por outro lado, o seno de π sobre 2 mais 2kπ, isso aqui é igual a 1. Então, por que eu estou testando isso? Eu tenho que encontrar os valores de x e y, de forma que isso aqui seja zero e isso aqui seja zero. Então, sobre 2kπ igual a 1. Então, vou voltar lá, o e de y menos e de menos y, isso aqui tem que ser zero, ou seja, C somente C, e de y foi igual a e de menos y, C somente C, o y for zero. Tá? Então, bom, quem que tem que ser? Então, cosseno de z é igual a zero, C somente C, o x, o z, ele é da forma o x, é π sobre 2, mais 2kπ, e a parte imaginária é zero. Tem que satisfazer as duas coisas. Então, eu comparei aqui. Ó. Esse número real tem que ser igual a esse número imaginário puro. C e somente C eles são zero os dois. Aí, para isso aqui ser zero, como essa soma de exponencial é diferente de zero, cosseno tem que ser zero. Cosseno é zero em π sobre 2. Aqui faltou, na verdade, não é π sobre 2 mais 2kπ, não. É mais kπ, né? Não tem o 2, não. π sobre 2, 3π sobre 2, mais. Isso aqui, ó, mais kπ, isso aqui não importa, tá? Isso aqui é diferente de zero. Não precisa ser 1, não. Mais kπ, isso aqui é diferente de zero. Se ele é diferente de zero, para esse produto aqui em cima, perdão, para esse produto dar zero, isso aqui tem que ser zero. Tá? Então, para esse produto, né, como isso aqui é diferente de zero, isso aqui tem que ser zero. Para e de y é igual a e de menos y, então y tem que ser zero, né? Só quando y é zero, porque os dois dão 1. Tá? Então, bom, cosseno de z é igual a zero, C somente C. Z é da forma π sobre 2 mais kπ, né? Não é 2 não, com k inteiro. Observe que coincide com o cosseno real, né? O cosseno real, ele só se anula em π sobre 2 mais kπ. Então, ela coincide. Então, eu vou ter que olhar a tangente aqui, ela não está definida naqueles pontos. Né? O centro mesmo, vou ter que ver onde que eles eram. Vai acontecer a mesma coisa, né? Vai ser os múltiplos de π. Tá? Depois vocês fazem a conta e mostra que, né? Vou deixar como exercício aqui. Mostra que seno de z igual a zero, C somente C, z da forma kπ, com k inteiro. Ele tem que ser um número real, viu? É um número real múltiplo de π. Tá? Que seria π, 2π, que é a mesma coisa que acontece no seno real. Né? Aí as demais funções estão definidas, exceto naqueles pontos lá. Bom, quais são as propriedades, né? Espera-se que isso aqui tenha as mesmas propriedades das funções complexas, funções trigonométricas reais. Tá? Então, as propriedades. Bom, primeiro que o seno de menos z, seno é uma função ímpar. Isso aqui é menos seno de z e cosseno de menos z igual a cosseno de z. Cosseno é uma função par, seno é uma função ímpar. Na verdade, aqui não faz muito sentido eu falar par e ímpar, porque no plano complexo ele é simétrico em relação à origem. Né? Tem, né? Se eu pego o z, o menos z é simétrico em relação à origem. Tá? Só tomar um cuidado aqui, né, que eu estou usando
fato de cosseno e seno aqui antes serem, aqui por exemplo, né? Eu usei o fato do seno ser uma função ímpar, mas eu estou usando nos reais. Né? Lembra que o x é real, então se eu for calcular seno de menos x, é menos seno de x, tá? Então não estou usando essa propriedade aqui não. Essa aqui é para z complexo, lá eu usei para x real, tá? Então não tem problema. Tá? Como que mostra isso aqui? Tá? Eu vou fazer aqui a primeira, depois as demais eu deixo para vocês. Ó, de fato, é só usar a definição. Ó, vamos ver aqui a do seno. Quem é seno de menos e? Isso aqui, por definição, é e elevado a i menos e menos e elevado a menos i menos e, né? É e elevado a i vezes o argumento do seno, menos e elevado a menos i o argumento do seno, sobre 2i. Isso aqui é igual a quê? Bom, e elevado a menos iz menos e elevado a iz sobre 2i. Se eu coloco menos aqui em evidência, fica menos e elevado a iz menos e elevado a menos iz sobre 2i, que é exatamente a definição de seno de z. Fica menos seno de z. Então, tá vendo? Cosseno é a mesma coisa. Tá? Bem simples de provar. Dá para usar, é só a definição. Ó, segundo, a identidade fundamental, né? Qualquer que seja z complexo, tem-se seno ao quadrado de z mais cosseno ao quadrado de z igual a 1. Ó, a mesma propriedade que tem para a identidade trigonométrica real. Mesma prova, só usar a definição. Quem que é o seno de z? Seno de z está aqui, né? Ó. Eleva isso aqui ao quadrado, calcula. E soma com o cosseno ao quadrado. Vocês vão chegar aqui e dá 1. Tá? Então, esse aqui fica de exercício. Ó, o 3. A soma, seno da soma. Z1 mais Z2. Isso aqui é seno de Z1 cosseno de Z2 mais seno de Z2 cosseno de Z1. Exatamente a mesma que tem real. A 4, a soma de arcos do cosseno. Cosseno de Z1 mais Z2. Aqui é cosseno de Z1, cosseno de Z2 menos seno de Z1, seno de Z2. Tá vendo? São as mesmas propriedades. E a quinta aqui, seno de Z igual a cosseno de π sobre 2 menos Z e cosseno de Z seno de π sobre 2 menos Z. Ah, como que eu faço isso? Só usar a definição aqui, ó, do seno e cosseno. Cadê elas aqui? Ó, só usar isso aqui, ó. Se usar essa definição aqui em cada um deles, né, a do cosseno e a do seno, você prova. Por quê? Ah, aqui, né, o cosseno de Z1 mais Z2. Bom, quem que é o cosseno de Z1 mais Z2? Coloca lá, né? Ó, por exemplo, eu vou começar aqui só do 4, ó, por exemplo, né? Ó, ideia. Você parte. Quem que é o cosseno de Z1 mais Z2? Bom, por definição, isso aqui é o quê? E elevado a I Z1 mais Z2 menos E elevado a menos I mais, desculpa, cosseno é soma, né? Z1 mais Z2 sobre 2, né? O que mais? Ó, vai ficar E elevado a I Z1 vezes E elevado a I Z2 mais E elevado a menos I
Z1 vezes e elevado a menos I Z2 sobre 2. Ah, cheguei aqui. Como que eu concluo esse lado? Bom, vou desenvolver esse lado para ver onde a gente chega. Então, quem que é? Ó, quem que é cosseno de Z1 vezes cosseno de Z2 menos seno de Z1 vezes seno de Z2. Então, do lado de cá não ficou para mim tão simples de enxergar. Por quê? Porque eu vou ter que somar e subtrair alguma coisa. Por aqui fica até, às vezes, mais fácil. Então, vou aqui, ó. Quem que é cosseno de Z1? Vou colocar aqui, ó. Cosseno de Z1 é E elevado a I Z1 mais E elevado a menos I Z1 sobre 2 vezes cosseno de Z2, E elevado a I Z2 mais E elevado a menos I Z2 sobre 2 menos o seno E elevado a I Z1 menos E elevado a menos I Z1 sobre 2 vezes E elevado a I Z2 menos 2I, desculpa. E elevado a menos I Z2 sobre 2I. Aí vamos fazendo os produtos, ó. Aqui vai aparecer, ó. Ó, que eu faço esses produtos, vai ficar ó, E elevado a I Z1 vezes E elevado a I Z2 sobre 4 mais E elevado a menos I Z1 vezes E elevado a I Z2 sobre 4 mais E elevado a menos I Z1. Perdão. Vamos pegar aqui agora esse aqui, né? De novo. Ah, pode ser esse aqui, depois eu volto. De Z1 vezes E elevado a menos I Z2 sobre 4. Mas ainda tem mais um produto aqui, né? Que eu não fiz do Z2 com este, perdão, IZ1 com IZ2, menos IZ1 com IZ2, menos IZ1 com menos IZ2, falta E elevado a IZ1 vezes E elevado menos IZ2 sobre 4. Aí tem mais esse outro lado aqui, ó. Desenvolve esse aqui também. Tá? Vou fazer toda essa conta aqui não. Vai dar conta para danar aqui. Aí lembra que quadrado é menos 1. Então, ó. Tá? Continua essa conta aqui, ó. Agora vai ficar... Vai oscilar, né? Em mais e menos. Porque eu tenho menos aqui. Mas observa, eu tenho I quadrado aqui, ó, vai dar menos 1. Então, vai dar esse mais aqui, esse menos, vai ficar mais, né? 1/4 desse produto aqui em cima. A hora que terminar ele, com certeza vai chegar nisso. Porque eu vou ter mais um termo desse. Esses dois termos mistos aqui, eles vão se cancelar. Cadê? Esses dois, cadê? É IZ1 e IZ2, menos IZ1, menos IZ2. Vai sobrar esse aqui, este vão cancelar com os outros que aparecem. Vai sobrar mais um termo desse nesse produto aqui, tá? Ó, IZ1 e IZ2, tá vendo que vai aparecer um termo dele sobre 4, ó. Vai ficar esse vezes esse, que eu vou juntar com esse. Então, vai ficar isso aqui sobre 4, mas vai aparecer um outro dele sobre 4, tá? Esse aqui vai anular, ó, porque a hora que eu pego, ó, E elevado a menos IZ1 com E elevado a IZ2, ó, eu tenho um sinal de menos aqui eu não tenho. Então, vai ficar menos isso aqui sobre 4, vai cancelar com esse. Tá? Então, depois vocês continuam aqui a conta. Tem mais esse produtinho aqui para fazer. Mas a ideia da demonstração aqui é exatamente essa. Vai chegar nisso aqui. Tá vendo? Que para sair disso aqui, para chegar nesse termo aqui é muito mais difícil. Então, compensa você fazer o quê? Desenvolve um lado, desenvolve o outro. E aí, tem que chegar
na mesma coisa, tá? Vou colocar aqui após essas continhas aqui, você chega, vou chamar isso aqui de asterisco. Se vocês quiserem completar depois essa conta, falta pouco, né? Só fazer esses produtos aqui. Vocês vão ver, então a hora que eu faço produto desse com esse, ó, vai ficar positivo, porque esse menos vai cancelar com i quadrado. Então vai ficar esse iz1 e iz2 sobre 4. E eu já tenho um aqui sobre 4, então a hora que eu somo fica sobre 2, que é esse primeiro que aparece.